Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz, esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que é uma realização da Clínica Move. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Lucas Lentini. Dr. Lucas, muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço. Olá a todos. Muito obrigado, doutora Patrícia, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. A gente estava conversando. Estou muito feliz de poder bater um papo sobre esse tema tão importante. Muito obrigada. A gente agradece a sua presença também. Dr. Lucas, ele é cardiologista, está integrando agora, recentemente, o time da Move, né? E ele está aqui hoje para falar sobre um tema muito importante, que é pressão alta, que eu acho que interessa muitas pessoas. Então, Dr. Lucas, explica para a gente o que é a pressão alta. Boa. A pressão alta, ela é a doença, né? Hipertensão arterial sistêmica, que a gente chama de pressão alta. Basicamente, eu vou começar falando o que ela não é. Ok. Ela não é uma pressão isolada acima de 14/9. Ela não é uma dor na nuca que você mediu a pressão e a pressão estava mais alta. A hipertensão, ela é uma doença que é caracterizada por níveis persistentemente elevados da pressão arterial e que é um problema, porque esses níveis persistentemente elevados da pressão levam à lesão em diversos órgãos e sistemas. Esse dano constante aos vasos pode favorecer a formação de placas, vai predispor a doenças vasculares como infarto, como AVC, pode predispor até a insuficiência cardíaca, que é quando o músculo do coração começa a ficar mais fraco, pode levar à doença dos rins, né, a doença renal crônica, diminuir a capacidade de filtração dos rins. Então, é uma doença do corpo inteiro, que não é uma medida isolada de pressão alta, mas sim esses níveis persistentemente elevados, que ao longo de anos vai levar a todas essas alterações potencialmente muito graves. Você falou um ponto aqui que despertou minha curiosidade, que é assim, as pessoas ficam muito preocupadas quando elas vão medir ocasionalmente a sua pressão, assim, ao acaso mesmo, e percebem que a pressão está alta, além desses números. E o que isso significa? Acho que essa é a pergunta mais chave para a gente conversar, né? Tem algumas situações muito clássicas. Tem um clássico que é o paciente que, por exemplo, teve um entorse de tornozelo, foi ao pronto-socorro, e aí, em vez de passar com um ortopedista para avaliar, ele é direcionado para a clínica médica para avaliar, porque ele está com uma pressão de 18/10. Então, essa situação é um paciente hipertenso? Não, poxa, eu brinco que a pressão é muito temperamental. Qualquer alteração no resto do corpo, ela vai subir, isso é fisiológico. Então, nesse exemplo que eu dei, o paciente teve um entorse, está morrendo de dor no tornozelo, qualquer resposta fisiológica da pressão é subir. Assim como quando a gente faz esforço, a pressão vai subir. É uma resposta fisiológica. Eu sempre comento, às vezes, com os pacientes, quando chegam com essa história de ter tido uma pressão alta em algum contexto específico, pergunto, você já fez ergométrico, né, teste da esteira? Eu falei, sim. Sua pressão subiu, não subiu? Subiu. Porque isso é uma resposta. E ela é tão temperamental que quando a gente vai fazer a medida no consultório, a gente precisa ter alguns cuidados. Então, o paciente não pode estar com a perna cruzada, não pode estar de bexiga cheia, não pode ter fumado, consumido algum alimento, café logo antes, porque tudo isso faz com que a pressão suba. E se eu quero diagnosticar a hipertensão, eu preciso ter uma série de cuidados para que essa medida seja real e ela traduza a pressão arterial de verdade do meu paciente, não uma resposta a um estímulo externo, como dor, ansiedade, etc. Então, para eu fazer o diagnóstico de pressão alta, eu tenho que ser muito cuidadoso. Por quê? Eu sempre comento com os pacientes. Se a gente interpreta uma pressão que está alta secundária a alguma outra coisa, como por exemplo dor, e eu pego, por exemplo, um paciente com uma super dor de cabeça e 16/9 de pressão. Se eu pego esse 16 e tento mirar de trazer ele para 12, quando passar a dor, provavelmente eu vou jogar essa pressão lá para baixo. Então, se eu faço um diagnóstico errado de hipertensão e trato, eu estou pondo esse paciente em risco. Não só de tomar remédio sem necessidade, como de eventualmente fazer uma hipotensão postural e até predispor a quedas, por exemplo. Sim. Então, o diagnóstico de pressão alta, de hipertensão arterial, ele tem que ser muito cuidadoso. E a gente já faz isso há muito tempo e a gente tenta somar recursos para esse diagnóstico, além da medida de consultório. E interessante que a diretriz europeia de hipertensão e as diretrizes em geral vêm vindo nessa
lógica de a gente somar recursos ambulatoriais, ou seja, exames fora do consultório, para ter um diagnóstico mais preciso, mais correto. Como eu falei, a gente tem dano pela pressão alta, em geral, quando ela é sustentada ao longo de muito tempo. Então, muitas vezes, eu não tenho uma pressa absoluta de fazer o diagnóstico naquele dia. Eu posso lançar mão de recursos, que eu vou fazer o diagnóstico dali a alguns dias, semanas, para que eu consiga ter uma segurança maior no tratamento. Quais são esses recursos? O primeiro ponto é a gente fazer uma medida boa no consultório. Parece bobagem, mas é muito importante. E todas as diretrizes nacionais e internacionais frisam esse ponto. A gente tem até uma diretriz brasileira de medida de pressão arterial. Por quê? Se eu meço tudo errado, com o aparelho descalibrado, com o paciente com dor, perna cruzada, que comeu, bebeu café, fumou, poxa, essa pressão vai dar alta e eu vou estar dando um diagnóstico errado. Às vezes subiu uma escada para chegar no seu consultório. Clássico, bem lembrado. O paciente chegou atrasado. Esse é o clássico. E tá lá e a pressão está mais alta. Então, primeira coisa é medir direito. Medir mais de uma vez na consulta. A gente tende a fazer mais medidas para ter um número maior e para ter uma menor chance de erro pelo acaso. E a gente tem 2 recursos muito bons. Um chama MRPA e o outro chama MAPA. Okay. A MAPA, quem já fez sabe, porque é um aparelho que fica 24 horas no braço e algumas pessoas não ficam muito felizes com isso, apesar de ser super tranquilo de fazer. Sim. A MRPA, que é a monitorização residencial da pressão arterial, é basicamente o paciente ter um aparelho validado em casa e fazer algumas medidas domiciliares. Na consulta, a gente dá a orientação exata de como fazer, mas basicamente é medir de manhã e de noite, algumas medidas em cada um desses períodos, por pelo menos 3, mas idealmente 7 dias, e a gente faz uma média desses valores. Okay. Perceba que quanto mais a gente vai tirando o paciente de situações estressantes como o consultório, que a gente sabe que existe o efeito do jaleco branco. Uhum. Que ele é real, mesmo com quem está tranquilo, muitas vezes, que se diz que está tranquilo, muitas vezes a pressão no consultório é mais alta. Existe também a hipertensão mascarada, que eu nem vou entrar aqui, mas o consultório é um fator de confusão na medida da pressão. Então, quanto mais a gente tira do consultório, quanto mais medidas a gente tem, a gente diminui a chance de erro. E a MAPA é o nosso padrão ouro, que é basicamente um aparelho de pressão que fica no braço do paciente, como eu falei, por 24 horas, e faz medidas não só durante o dia, mas também durante o sono, que traz informações importantes para a gente, como a média da pressão nas 24 horas, a média na vigília, a média no sono e a carga pressórica, que eu sempre gosto de mostrar para os pacientes, que é o número de medidas acima do valor de referência. E esse valor até 50% é normal. Ou seja, isso reforça o que eu falei. Se eu tenho 1, 2 medidas acima do valor de referência, dentro de um contexto que as outras estão normais, isso não necessariamente é um problema. Então isso é um alívio, que isso isoladamente não quer dizer muita coisa, precisa fazer uma investigação um pouquinho mais criteriosa para chegar a essa conclusão. Exatamente. E um outro clássico, o paciente está com uma dor de cabeça, mede a pressão e fala, putz, minha pressão tá, tô com dor de cabeça porque minha pressão está alta. Mas muitas vezes, talvez a maioria, para não falar todas, o paciente tem evidência de dor. É esperado que a pressão suba. Então a gente tem um viés de confusão. E o que é o ovo, o que é a galinha? Em geral, a gente acredita que o que veio antes foi a dor. E por isso a pressão subiu. E eu tenho que tratar a dor, não a pressão. Isso é muito importante para a gente diminuir o risco de erro. O estresse psicológico também aumenta a pressão. Claro. Né? A gente tem que ter um equilíbrio, como tudo na vida, né? Sim. Eu sempre converso com os pacientes na consulta assim, a gente precisa ver a pressão. É um dos poucos rastreios que a gente tem muito benefício em fazer. Então, a gente precisa medir a pressão na consulta, o paciente que é hipertenso precisa fazer o controle da sua pressão em casa, mas eu também tenho muito cuidado para a gente não ter o risco da gente fazer mal para o paciente em colocar ali uma minhoca na cabeça dele que ele tem que medir o tempo inteiro toda hora. Tem alguns pacientes, de vez em quando, que ficam muito angustiados com... Preciso medir minha pressão e mede várias vezes por dia e vai medir, ficar nervoso e esse estresse pode, inclusive, alterar aquela medida, né? Então, é interessante. Isso é um ponto muito importante, né? E você vê, tem mais de uma vez no consultório, paciente que vem pressão 17, 18. Só que fala, puta, em casa é normal.
E aí você faz uma mapa, você faz vários contornos, você soma vários recursos e realmente é normal. Então, Quer dizer, só porque foi não é estresse, mas a situação de ser examinado, de conversar com o médico, de pensar sobre isso, será que meu coração tá bom? Será que eu tô bem? Isso já gera um aumento na pressão. Eu gosto de fazer uma metáfora que assim, imagina duas montanhas. Em uma, bate o vento a 120 km por hora, todo dia. Na outra, bate a 200 km por hora. A montanha é forte, ela não vai quebrar de uma hora para outra. Mas ao longo de décadas, essa que o vento bate a 200 km por hora, ela vai estar mais gasta. Essa é a lógica da hipertensão. Se a do 120, um dia bate um vento mais forte, não vai desmontar a montanha. Sim. Mas o importante é a gente evitar essa, entre aspas, intempérie ao longo dos anos. Sim, que o efeito crônico disso, né? Exatamente. Que vai prejudicar vários órgãos, né? Mas aí, uma vez diagnosticada a hipertensão, como é que a gente trata? Boa. O tratamento, ele é multifacetado. A gente tem medidas não farmacológicas e medidas farmacológicas. As medidas não farmacológicas são para todo mundo. As farmacológicas são para algumas pessoas. Perfeito. As não farmacológicas, a gente não vai conseguir entrar em detalhe em cada uma, mas é basicamente aquele estilo de vida saudável. Para a hipertensão especificamente, eu preciso reduzir o sal. A gente sabe que ele tem relação com a medida de pressão. A atividade física é essencial. Talvez seja o remédio que está indicado para todo mundo. Sim. O que muda talvez seja a dose, mas esse remédio está indicado também na hipertensão. Aliás, aqui eu vou fazer uma pequena observação. Tem um episódio muito legal que foi publicado algumas semanas atrás, falando sobre isso, sobre exercício a remédio, com as recomendações do American College of Sports Medicine, com o Diogo e com a Mariana, que são médicos do esporte. Quem tiver curiosidade em saber quanto de exercício fazer para esses desfechos de saúde, corre lá nesse episódio, só olhar no playlist aqui. É Exercício a Remédio o nome dele. Ó, certeza. E não foi combinado. Não foi combinado. Perfeito. Aí vocês vão ver que eu não estou mentindo. Sim. Então é isso. E é remédio. Pronto. Para hipertensão tem que fazer. E aí vai ter que, com o acompanhamento de um profissional, você vai ver que o resistido pode ajudar, o aeróbico pode ajudar. Então é importante. Alimentação. A gente, além do sal, ter a dieta adequada faz parte. Evitar, diminuir consumo de álcool, né? Enfim, todas essas coisas vão fazer parte. Sim. E muitas vezes a gente vai usar medicação para tratar a hipertensão. É um tratamento que costuma ser super tranquilo, super bem tolerado. A gente pode usar uma classe de remédio, 2 classes, 3 classes, isso depende do paciente, da gravidade da hipertensão. E uma pergunta que me fazem muito é: esse remédio é para o resto da vida? Muitas vezes é, mas na hipertensão isso é muito dinâmico. Por quê? Eu vejo no consultório os 2 vetores. Às vezes a hipertensão é super comum na população, extremamente prevalente. E ao longo do tempo, pode ser que essa hipertensão vá piorando e precisando de mais classes de medicação, que a gente pode dar, inclusive, muitas vezes em um só comprimido, a depender do paciente. Então pode ser que a gente precise aumentar a intensidade do tratamento. Por outro lado, quem adere bem às medidas não farmacológicas, às vezes consegue diminuir intensidade. E eu já tive casos fantásticos, e eu não estou falando que o mérito é meu, porque não é, o mérito é do paciente, que conseguiram fazer super mudanças de vida, de atividade física, tratamento para perda de peso e perder peso, e de 3 classes de medicação para nenhuma, com pressão controlada. Então a gente vê esse vetor. Depende de um monte de coisa, principalmente das mudanças de estilo de vida, mas a gente vê. Então, é para sempre? Pode ser ou não. Enquanto a gente precisar. E tem jeito, né? Quer dizer, essas medidas não farmacológicas, elas são poderosas também, para muitos casos, né? E eu gosto de deixar claro que, assim, esse remédio, essa medicação, ela é uma medicação tranquila de tomar e eu adoro desprescrever remédio. Mas eu também adoro. Mas eu também gosto de prescrever quando é indicado. Então eu não tenho pudor nem de prescrever, nem de desprescrever. Cada paciente tem a sua necessidade. E a gente começa o tratamento, depende. A gente não trata o nível de pressão, a gente trata o risco do paciente. Porque a hipertensão é uma doença assintomática. O que eu quero com o tratamento não é tratar sintoma, é diminuir o risco do meu paciente infartar. E como tudo na saúde, quanto maior o risco do paciente,
maior vai ser o grau da minha intervenção. Então, se eu tenho um paciente de maior risco, eu provavelmente vou tratar para um nível mais baixo, vou ter um limiar mais baixo de tratar. Enquanto se eu tenho um paciente de menor risco de infartar, de ter AVC, eu consigo tentar mais as medidas não farmacológicas. Isso é muito individualizado. Assim como eu também tenho situações de pacientes mais frágeis, mais idosos, que toleram às vezes menos o tratamento, que eu vou ser um pouco menos intensivo no meu tratamento. Então isso é muito individualizado, muito mesmo. Nossa, bacana isso. E assim, essas drogas são caras, elas dão muitos efeitos colaterais ou... Costumam ser super bem toleradas. Claro que existem possíveis efeitos colaterais, principalmente quando a gente, às vezes, mesmo quando eu faço o diagnóstico bem feito, pode ter efeito colateral, do paciente sentir um pouco de hipotensão postural no começo, mas às vezes quando eu trato de maneira intempestiva, uma medida isolada, pode ser que eu baixe demais a pressão. Na média, em geral, são super bem toleradas. Existem medicações, o tratamento de hipertensão é disponível no SUS. Às vezes a gente lança a mão de algumas medicações com combinação de drogas para diminuir o número de tomadas diárias. Às vezes a gente pode fazer um tratamento diferente que o paciente compra a medicação, mas isso a gente sempre adapta à realidade do paciente, às preferências e às indicações médicas. Perfeito. E nesse ponto é muito importante realçar o papel do SUS, né? Com a farmácia popular, com esses remédios que você pode tomar de graça, então acessíveis para praticamente qualquer pessoa com a prescrição médica correta, né? Acho que o SUS é um patrimônio assim muito importante, né, na saúde do Brasil. Com certeza. E a gente adapta sempre. A gente cada paciente, isso é super clichê de falar, né? Mas é verdade. Cada paciente é um. Hipertensão é uma doença que é um mantra, né? Não é clichê, não. Isso é nosso mantra. Mas é verdade, hipertensão é uma doença super comum. Todo mundo conhece, em termos até dos médicos, mas quanto mais a gente trabalha, mais a gente vê que tem nuances e detalhes que são muito particulares de cada paciente. Isso é muito legal. Sim. E aí, por isso que tem que ter um olhar atento, né? Para o paciente global, né? Assim, o que ele pensa, os estresses que ele tem, o estilo de vida como é que é, porque aí você consegue entender a melhor prescrição, se ele vai ter paciência para tomar várias doses no mesmo dia, ou se não, você vai ter que concentrar várias doses várias medicações numa dose menor. Isso é tão importante que a última diretriz europeia de hipertensão traz uma seção sobre adesão ao tratamento. Olha que legal. Sobre como otimizar, porque é uma doença crônica. Como eu falei, muitas vezes, talvez a maioria, o remédio vai ser sustentado ao longo da vida. Então, a gente precisa que seja uma coisa que o paciente encare como uma rotina, de fato. Sim. Então, isso é muito bacana mesmo. Sim. E, bom, a gente já está chegando aqui no final desse episódio. Eu queria que você deixasse assim um take-home message, só pequenos, né, as pílulas da sua mensagem final aqui. Perfeito. Acho que as mensagens mais importantes. A primeira é, medir a pressão é importante. A segunda é, uma medida isolada não significa que o paciente é hipertenso, significa que ele precisa de uma avaliação médica. A outra mensagem seria: hipertensão ao longo prazo traz muitos problemas, pode trazer muitos problemas, mas em compensação o nosso tratamento é eficaz, ele é seguro e tem tanto medidas não farmacológicas como farmacológicas que a gente individualiza para cada um. Então, medir a pressão é importante e se vem alterada, calma, passem a avaliação e vamos entender o que está acontecendo. Perfeito. Então, queria agradecer muito a sua presença, Dr. Lucas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos que nos assistem nas diferentes plataformas e muito obrigada à Clínica Move por apoiar esse projeto e até o próximo episódio.